Olá, bem-vinda, seja muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Ministério da Agricultura e Embrapa projetam um crescimento de 36% na produção brasileira de grãos ao longo da próxima década. Embarques de soja seguirão em alta em abril, com mais de 13 milhões de toneladas exportadas. Governo amplia acesso de exportadoras a financiamentos do PROEX. E nós vamos mostrar ainda o Plano Amazônia Mais Sustentável, que traz ações para a consolidação das cadeias produtivas na região. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. O governo do Rio Grande do Sul cria um plano para minimizar efeitos da estiagem no estado, com dados que vão aprimorar a gestão da crise hídrica. O monitor de estiagem dispõe de informações sobre a situação da falta de chuvas em tempo real, análise climática e ações realizadas, possibilitando a gestão orientada por dados e evidências. A condição da tecnologia contribuindo de fato, né, e os dados contribuindo para o combate à ação da estiagem que acometeu aqui vários municípios no estado do Rio Grande do Sul, né? E essa foi uma proposta do governo do estado, liderada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né? A secretária Marjorie liderou essa iniciativa que integra diversas instituições do governo do estado, né, como Defesa Civil, Secretaria de Agricultura, a EMATER, Ministério do Desenvolvimento Regional, e todos eles trazendo essas informações, muitas delas atualizadas 4 vezes ao dia, né? Então nós temos dados aí que são atualizados com recorrência, para que a gente consiga fazer uma disponibilização de informação até para uma série de análises e estudos, né? O perfil do consumidor de dados hoje ele mudou. Antes a gente ficava ali no jornal, na revista, em mapas, estudos, e hoje real time a gente consegue consumir em formatos, né, que possibilitam determinadas análises por instituições, por empresas, por associações de agricultores, né, já tem consumido essas informações. Este é um dos produtos que é entregue à sociedade gaúcha dentro do programa Super Estiagem. São iniciativas que caracterizam uma nova forma de tratar o problema da falta de chuvas, a fim de minimizar os efeitos pontuais. Hoje a plataforma é um portal aberto, né, que pode ser acessado pelo site Proclima 2050.rs.gov.br/monitor estiagem, né? E lá a gente tem basicamente 3 componentes, 3 seções de acesso, uma com a parte da situação que o estado está hoje, que tem informações sobre os municípios com situação de emergência decretado, a situação de reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a população que foi afetada, quais são os prejuízos, isso dá todo um cenário. Obviamente a gente não mostra só os problemas, também as ações que o estado está desenvolvendo. Então os programas, no programa Avançar, por exemplo, com a parte do Irriga Mais, o SOS Estiagem, perfuração de poços, isso denota e demonstra quais avanços e o que o Estado está fazendo, está se mobilizando em relação a isso, e também uma parte de análise climática que mostra histórico, dados das secas, né? E tudo isso de uma forma muito fácil, né, com usabilidade muito adequada, seja em gráficos, seja em mapas, fazendo identificação muito clara dessas informações. Olha, e essa estiagem aí vai impactar a venda de peixe durante a Semana Santa no Rio Grande do Sul. A Emater do Estado projeta que mais de 2.000 toneladas sejam vendidas até nesta sexta-feira. Isso significa 24% menos que no mesmo período do ano passado. O Rio Grande do Sul pode comercializar o menor volume de pescado em 10 anos até o fim da Semana Santa. Com a redução na oferta devido ao terceiro verão de estiagem severa, a Emater projeta que 2,49 mil toneladas sejam vendidas até sexta-feira. Apesar disso, o recuo previsto tem de ser menor do que 33% em 2022, na comparação com as vendas de 2021. Ainda de acordo com informações divulgadas pela Emater, a menor oferta acontece também em função de vendas antecipadas, devido à redução do volume de água nos açudes. Muitos produtores disponibilizaram menos peixes, devido à redução na quantidade e na qualidade da água utilizada para a piscicultura. Do extremo sul, vamos para o extremo norte do país. Em Manaus, a movimentação está alta na véspera do feriado. No estado, o que não falta é diversidade de peixe. O
O repórter Vitor Massulo mostra pra gente como está a procura para a Páscoa na capital amazonense. Feira da Manaus Moderna, centro de Manaus, movimentação intensa desde as primeiras horas da manhã. Por aqui, o que não faltam são as opções, diversos peixes típicos da nossa região. Eu vou começar com o pirarucu, tem o pirarucu fresco, salgado, o preço a partir de R$ 23,00 o quilo. Um peixe sensacional, muito pedido aqui em nossa região. Tem também o jaraqui, o nosso cinegrafista Ramon Damasceno vai mostrar 8 unidades por R$ 20,00. Dizem o seguinte: quem come jaraqui não sai mais daqui. Peixes dos rios da Amazônia, dos rios da nossa região maravilhosa. Por aqui, o tambaqui, peixe muito conhecido em nossa região, o ouro dos amazonenses. O quilo a partir de R$ 14,00. Tem peixe aqui de 35, 40, o peixe inteiro, as duas bandas. Portanto, a expectativa, principalmente da Feira de Desenvolvimento Sustentável, é que os piscicultores da região vendam mais de 100 toneladas. Movimentação intensa na Manaus Moderna. Olha, gente, eu estava aqui correndo para ver o seguinte, esse peixe, né, que foi maravilhoso, eu estava olhando aqui o monitor do lado aqui para dizer que o pirarucu é um dos melhores que eu já comi. Sabe por quê? Tem a manta do pirarucu que parece um bacalhau. Então, se você não teve a oportunidade ainda de comer, vai lá experimentar, tá joia? A seguir, o Ministério da Agricultura e a Embrapa projetam um crescimento de 36% na produção brasileira de grãos ao longo da próxima década. E vamos mostrar ainda, com a proximidade do fim da colheita no Brasil, os embarques de soja devem continuar em ritmo acelerado neste mês. Depois do intervalo, a gente conta tudo. A Câmara de Comércio Exterior ampliou o acesso de empresas que vendem para fora do país os financiamentos do PROEX, Programa de Financiamento às Exportações. O limite de faturamento passou de 600 milhões de reais para 1 bilhão e 300 milhões. A partir de maio, mais empresas exportadoras poderão obter o crédito. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, a decisão vai estimular a competitividade, o crescimento da economia e gerar mais empregos. A Camex explicou que entre 2021 e 2022 aumentou 20% o número de empresas que faturam mais de 300 milhões que utilizam o programa. Com a proximidade do fim da colheita no Brasil, os embarques de soja devem continuar em ritmo acelerado neste mês. De acordo com as novas projeções da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, o país deve embarcar mais de 13 milhões de toneladas da oleaginosa em abril, um volume quase 21% maior do que abril do ano passado. A entidade atualiza semanalmente suas estimativas de vendas de grãos ao mercado externo, calculadas com base na programação de navios nos portos. O Ministério da Agricultura e a Embrapa projetam um crescimento de 36% na produção brasileira de grãos ao longo da próxima década. Segundo essa mesma projeção, o Mato Grosso deve continuar liderando as atividades agrícolas pelo país. O governador Mauro Mendes analisou a contribuição do agro matogrossense neste importante cenário. A contribuição do governo é, primeiro, regular corretamente, criar um ambiente de negócio que não seja burocrático, que seja eficiente, que seja rápido, que seja transparente, passar confiança para os mercados, acreditar na sua região, no seu país e fazer os investimentos. E é papel do governo, em qualquer lugar do mundo, fazer investimento em infraestrutura. Olha a diferença, né? Assim, um dia desse eu estava assistindo em casa um filme americano, né? Esse filme lá de Hollywood, e aí eu vi aqueles filminhos lá da conquista do oeste americano, que retratam uma realidade de mais de 200 anos atrás, e vai o governo lá construindo as ferrovias, o governo, com o exército americano, construindo as ferrovias para conquistar o oeste, e as cidades vinham sendo feitas atrás. Ou seja, há mais de 200 anos atrás, os Estados Unidos fez a ferrovia chegar no oeste, até hoje não chegou no oeste brasileiro ainda. Então, isso mostra a visão distorcida, míope, equivocada que nós temos. Aí nós tivemos que construir rodovias que custa muito mais caro, que a manutenção é caro, que gasta combustível, que gasta pneu, tudo porque nós fomos capturados por alguns interesses de algumas indústrias que não deixaram as ferrovias evoluir no Brasil. A Emater do Distrito Federal completa 45 anos de atividades em prol do desenvolvimento rural na capital.
Para marcar essa data tão especial, vamos conferir a história do Jefferson, um produtor rural que contou com a assistência da entidade e conseguiu alavancar a produção de bananas no DF. Ao longo desses 45 anos, a Emater DF atua junto do produtor rural, desde a tomada dos passos iniciais para ingressar na atividade agropecuária até a prestação de consultorias para financiamentos. Para saber um pouco mais da importância da Emater DF na vida do produtor rural, fomos até a propriedade do seu Jefferson, localizada na cidade de Planaltina, que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A propriedade Santa Fé foi adquirida há 18 anos, mas até iniciar o plantio de banana, a família plantava hortaliças. Ele afirma que os desafios eram constantes. Nessa propriedade a gente está há 18 anos aqui, né? E aí a gente tinha a casa para morar, tudo, só que a gente não tinha uma estrutura, né? Não tinha uma condição para poder investir. Aí a gente começou devagarinho, plantando uma abobrinha. Aí a gente começou com abobrinha e foi investindo mais, né? Foi plantando pimentão, tomate, repolho, várias hortaliças, né? E já cheguei a ter até 10 estufas, só que a gente trabalhava muito para pouco resultado. A assistência técnica da Emater DF foi fundamental para o desenvolvimento da lavoura. A produção de bananas cresceu de forma significativa ao longo dos anos. Atualmente, a produção ocupa cerca de 10 hectares. Desde o início do plantio de banana, a gente foi buscando conhecimento através da Emater, desde com a pessoa do Fabiano, na época, desde questão de adubação, de espaçamento, cultivar melhor para essa região, né? E aí ele foi nos orientando e, graças a Deus, está caminhando. E a gente foi aumentando o plantio. Hoje, aqui na propriedade, a gente está com 5 hectares de banana e tem mais uma parceria com mais 5, né? Ao todo é 10 hectares que a gente trabalha. E a gente, além da banana, a gente já trabalha com outras coisas também, mandioca, que é uma coisa interessante. Agora iniciando um plantio de morango. Então, graças a Deus, as coisas tá clareando. Aqui no bananal produzido pelo seu Jefferson, as mudas de laboratórios usadas aqui na lavoura foram adquiridas por meio do financiamento, que contou com o apoio da Emater. As bananas aqui produzidas são vendidas em feiras, para fábricas e até cooperativas locais, que escoam os produtos para as escolas públicas, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a Emater nos assistiu sempre, desde de como plantar, como cuidar, e também questão de linha de financiamento, ajudando inclusive a comercializar nossas bananas para entrar nesses projetos do governo, PA, esses projetos que nos ajudou bastante também e vem nos ajudando. A Emater apoiou, no caso, na elaboração do projeto, né? No planejamento de plantio dessa área aqui, né? Numa perspectiva de produtividade para atingir o mercado, né? Então deu esse apoio que foi bastante substancial aqui. Foi uma mudança drástica na propriedade, mas uma mudança extremamente positiva. A Emater DF foi criada em 1978. Nesses 45 anos de história, milhares de produtores foram assistidos. Só em 2022, a empresa fez mais de 143 mil atendimentos no campo. Com o Jefferson, não foi diferente. A assistência da Emater DF transformou não só a vida dele, mas de toda a família, com o aumento da renda e da produtividade. O papel da Emater é dar apoio, né, nessas decisões do produtor, né, que no caso aqui foi de mudança de cultura. Ele passou de olericultura para fruticultura. Então a Emater procura calçar o produtor, né, de tecnologia, tecnologias que facilitem a produção, reduzam a mão de obra, reduzam o custo de produção,
e com aumento de produtividade. Atualmente, a produção de bananas tem avançado nos últimos anos na capital do país. Só na propriedade do Jefferson, cada hectare produz cerca de 10 toneladas de banana. Ao todo, cerca de 5.000 toneladas de bananas são cultivadas no Distrito Federal. O cultivo da fruta tem gerado interesse entre os produtores da região e a assistência da Emater, junto aos produtores, tem gerado resultados positivos nas lavouras, não só de bananas, mas de diversas culturas. A Emater está presente na área rural quase desde o início da fundação da cidade e foi fundada com um objetivo muito importante, a segurança alimentar da cidade que estava sendo criada. E de lá para cá, o nosso Cinturão Verde se tornou um dos mais ricos e diversificados deste país. Nós produzimos frutas, verduras, legumes, produzimos leite, produzimos carnes, produzimos ovos, ou seja, toda uma gama de produtos que alimentam grande parte da população do Distrito Federal. Trabalho importantíssimo. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e vamos mostrar ainda que o Ministério da Agricultura lança o Plano Amazônia Mais Sustentável, que traz consolidações aí para o desenvolvimento agropecuário da região amazônica. É logo depois do intervalo. Eu estou aqui esperando todo mundo. Até já. Voltamos para falar da previsão do tempo. Vamos ver como é que fica nessa sexta-feira em todo o país com a Luísa Cardoso. Nesta sexta-feira, uma área de baixa pressão sobre o sul do país vai ajudar a formação de nuvens carregadas, principalmente entre o litoral do Paraná e o litoral sul de São Paulo, Vale do Ribeira. Pancadas de chuva extremamente fortes devem acontecer nessas regiões, inclusive acompanhadas de rajadas de vento entre 60 e 80 km por hora e descargas elétricas. Essa condição chama atenção principalmente para transtornos no litoral de São Paulo e se estende para sábado e domingo. Enchentes, deslizamentos de terra e quedas de árvore podem ocorrer, principalmente entre o litoral e a Baixada Santista. Então, atenção aos municípios. A chuva vai ser persistente na sexta-feira também entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e a zona de convergência intertropical continua atuando, então os temporais devem ocorrer entre o Acre, Rondônia, sul do Amazonas, Pará e também o norte do Tocantins e a costa norte entre o Maranhão, Piauí e Ceará. Rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora devem acompanhar essas pancadas de chuva. Já em relação às áreas em verde claro no mapa, as pancadas aparecem, mas de moderada a forte intensidade, com volumes acumulados um pouco inferiores. Em relação ao oeste da Bahia e Roraima, o tempo fica firme o dia inteiro. E a temperatura máxima na sexta-feira atinge 28 graus em Salvador e onde a chuva chega, a temperatura vai ser mais amena. 25 de máxima na capital paulista e 19 em Curitiba. Falando nos volumes acumulados dos próximos dias, os mais expressivos vão ficar ainda na metade norte do país, passando dos 80 milímetros em áreas do Amazonas, Pará e também do Mato Piba. Essa umidade vai beneficiar o desenvolvimento do cultivo de segunda safra no Mato Piba, mas pode ainda interromper o avanço na colheita da soja, principalmente sobre Tocantins, que, de acordo com a Conab, está com excesso de umidade. E entre o centro-sul do país, a condição é de tempo firme, então vai favorecer o avanço na colheita dos grãos e também do arroz, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, além do plantio do milho segunda safra, que, de acordo com a FamaSul, no estado de Mato Grosso do Sul, atingiu 83% da área. E o governo de Goiás publicou que a produtividade do milho segunda safra em Goiás, a produção da safra 22-23, vai aumentar 30% nesta safra.
Além disso, na metade norte de Minas Gerais, na Bahia e o interior do Pernambuco, essa condição de tempo firme está deixando o solo seco, o que pode prejudicar o feijão segunda safra. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, mas com menores volumes acumulados. Mesmo assim, os mais relevantes ficam concentrados na metade norte, passando dos 60 milímetros. O Ministério da Agricultura lançou o Plano Amazônia Mais Sustentável, que traz consolidações para o desenvolvimento agropecuário da região amazônica. A portaria número 575, que cria o plano, foi publicada nesta quinta-feira. O projeto visa a construção de um modelo sustentável para a agropecuária da região e que garanta a independência financeira de assentados da reforma agrária, povos originários e produtores rurais dos 9 estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Amazônia Mais Sustentável será coordenado pela Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do MAPA. Para atingir o compromisso de gerar renda para os profissionais do território amazônico, a iniciativa vai ampliar canais de comercialização dos produtos e integrar políticas públicas voltadas à regularização fundiária, bioeconomia, inovação e valorização dos conhecimentos tradicionais. A AgriShow 2023 chega em maio, em Ribeirão Preto, no interior paulista. 800 empresas já confirmaram presença. A feira é o grande palco dos lançamentos das principais tendências do agronegócio. Considerada a maior feira internacional de tecnologia agrícola da América Latina, a AgriShow entra na reta final de preparativos para sua 28ª edição. Realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o evento muda a rotina da cidade durante os 5 dias de realização e gera pelo menos 5.000 empregos temporários. Você tem a cidade toda bombando, né? Alguma coisa na ordem de 50, 60 milhões de reais durante os dias da feira, só em injeção direta. Vai ser uma primeira dezena aí do mês de maio muito positiva para a economia, para o serviço, para a geração de emprego e para a atividade econômica na nossa cidade. Durante a coletiva de imprensa realizada para anunciar as novidades desta edição, a organização informou que 800 marcas nacionais e internacionais confirmaram presença na feira. Com a expectativa de ultrapassar os 193 mil visitantes registrados em 2022, a equipe preparou uma série de mudanças estruturais e de acesso ao parque de exposições. Então, a feira abria às 8 da manhã, hoje para o visitante ela vai abrir às 9 da manhã. Está sendo instalado pela cidade as placas de sinalização e esse ano todos os estacionamentos serão por cores. E uma novidade esse ano é o estacionamento aqui de baixo para as caravanas de ônibus. Durante a coletiva de imprensa, um dos assuntos mais recorrentes foi a expectativa dos organizadores em relação às vendas de máquinas e equipamentos agrícolas nesta edição da feira. Apesar da escassez de linhas de créditos para este segmento, o que se espera é que as vendas cresçam e ultrapassem os 11 bilhões de reais registrados na edição de 2022. O problema não está no agricultor. O agricultor está capitalizado, o agricultor precisa comprar máquina, tanto é que a gente tem visto no mercado, quem tem comprado mais máquinas, o mercado está muito diferente entre o pequeno e o grande agricultor. O grande agricultor tem comprado, por quê? A gente imagina que eles vão aumentar a área mais uma vez. Para João Carlos Marquesan, que é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, o setor espera do governo a chegada de um complemento ao Plano Safra que está em vigor, para que as expectativas se concretizem. Os fundamentos estão aí, o agricultor está capitalizado, vai obviamente de área e, consequentemente, ele precisa de máquina. Nós temos um complemento do Plano Safra que está para sair. Está prometido, eu acho que deverá ser liberado pelo Conselho Monetário Nacional hoje ainda, pelo menos as informações que nós temos, para dar um fôlego até o próximo Plano Safra.
A organização da feira estima que cerca de 30% dos visitantes são agricultores e produtores rurais. O restante se divide entre engenheiros agrônomos, consultores, veterinários e administradores de fazenda, por exemplo. Um público diverso e que busca soluções tecnológicas para todos os bolsos. Sinceridade, a gente quer sempre atrair os agricultores, os produtores desse país, que venha trocar informações com os nossos técnicos, com os desenvolvedores de produtos. E ali está o grande valor da feira. Apesar de já ser considerada uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, a organização afirma que ainda há espaço para que a AgriShow cresça nos próximos anos. Todo ano se faz investimento, a gente quer crescer na proporção que cresce a infraestrutura. A abertura oficial da 28ª edição da feira acontece no dia 1º de maio, a partir das 11 horas da manhã, e os ingressos podem ser comprados no site da AgriShow. Olha, e daqui a pouco, nesta quinta-feira, às 8h35 da noite, logo depois do DBO com Sidney Maschio, né? A gente vai exibir um painel que eu tive a oportunidade de mediar durante a Tecnoshow comigo, em 2023, lá em Rio Verde, né? Entre os assuntos, a segurança alimentar e o sistema crédito para o produtor rural. Tecnoshow comigo, um painel sobre agropecuária, segurança alimentar e sistemas de crédito. Plínio Viana, da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, e Denimárcio Borges de Oliveira, secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo de Rio Verde, analisam as ameaças à produção de alimentos e as formas de o Brasil produzir mais e melhor, sem agredir o meio ambiente ou avançar sobre as florestas. Olha, apesar da tradição do bacalhau, os brasileiros podem contar com outros peixes mais baratos para saborear nessa Sexta-feira Santa. Tainha bonita e fresca. O Jair escolheu logo 4 para dividir com a família. Cada um vai comer um pedaço lá, vai ficar contente lá, né? Sardinha, porquinho, tainha, curimba, pacu e tilápia. 6 peixes brasileiros entre R$18 e R$29 o quilo. O que a senhora está olhando ali? Eu estou olhando porque se o peixe tiver canguerra preta, o peixe não está bom. Se ele está com canguerra vermelha, ele está excelente para consumo. Além do benefício para o bolso, o peixe ajuda e muito a nossa saúde. O fresco, então, garante mais as propriedades nutritivas do que o salgado ou aqueles que têm conservantes. É super importante comer peixe porque o peixe ele é uma proteína de alto valor biológico e ele tem pouca gordura saturada, diferentemente de outras proteínas, como a carne vermelha e até mesmo o frango. O peixe tem menos gorduras saturadas e tem mais gorduras boas, independente do peixe. Na casa da Maria Aparecida, a sardinha é a preferida. É tradição? É, porque como a sardinha faz muito bem para a saúde, né? Muito ômega 3 e tal, eu uso sempre. Já a Tereza dá o toque baiano. Salga o peixe, deixa um pouquinho salgando, corta todos os temperos que você imaginar. Aí vai o azeite de dendê da Bahia e leite de coco. Já fiquei com vontade. Mesmo muito mais barato do que o bacalhau, o peixe fresco sofre um reajuste de até 20% nessa época. Então, para o ano que vem, vale a dica do próprio gerente da peixaria, hein? No mês de Coreia, no comecinho você comprar antes ou um mês antes. E pode congelar o peixe fresco, não tem problema. Aguenta 2 meses tranquilo. Geralmente tem 1 mês para consumo tranquilo. Legal, hein? Dá para seguir isso ano que vem. Olha, comerciantes do Distrito Federal prevêem uma alta de até 60% na venda de peixes nesta semana. A demanda pelo produto já cresceu e a expectativa é que a procura se intensifique ainda mais agora. O consumidor deve levar em conta alguns cuidados para garantir e manter a qualidade do alimento, como a gente já mostrou um pouquinho aí nessa reportagem. Com a chegada da Semana Santa, a procura por peixes cresce de forma significativa. Nas primeiras semanas de março, a venda dos pescados teve uma alta de 40% e a expectativa é de que haja um aumento de até 60%. Na capital federal, a pequena indústria da Idalina tem movimentado o mercado de pescados congelados há 10 anos. Segundo a proprietária, nessa época há um crescimento 2 vezes maior em relação a outros períodos do ano.
Ela tem um aumento expressivo, né, de média de 60%. E aí, nesse período da quaresma, da Semana Santa mesmo. E aí, nessa semana, que tem esse aumento expressivo mesmo. E na Semana Santa, nos 15 dias, são 10 toneladas e nos outros são 4 toneladas, 5 toneladas mês. Entre os peixes mais procurados na Semana Santa estão o bacalhau, a tilápia, o salmão e a piramutaba. Para o peixe congelado, é importante observar a integridade das embalagens. O Ministério da Agricultura alerta que o peixe deve estar a uma temperatura a menos 18 graus e resfriado entre 0 e 4 graus. Você tem que observar se ele tem aquela camadinha de gelo que vai dar uma proteção nele. Tem que observar se as embalagens estão bem fechadas, a data de fabricação e validade, principalmente a validade. E tem que observar se o produto vem de empresa idônea, que tem registro junto aos órgãos fiscalizadores. Já com relação ao peixe fresco, ele deve estar ao menos com 75% do corpo coberto por gelo ou em balcão refrigerado. É importante a atenção do consumidor a esses cuidados na hora de escolher, pois dependendo das condições de armazenamento, o peixe pode ficar impróprio para consumo em questão de horas. O peixe fresco, nós temos que fazer uma observação geral da aparência dele. Tem que ver se as escamas estão brilhosas, se a pele ela tá bem úmida, assim, brilhosa, os olhos, como é que eles estão. Você tem que fazer essa verificação e também tem que sentir o cheiro dele, porque o peixe ele tem um cheiro característico, ele não pode estar fétido, então significa que o peixe já passou um pouco do ponto. Exatamente por isso, a Dipova, juntamente com a Vigilância Sanitária, intensificou as fiscalizações nos mercados e peixarias. Especialmente, essa semana a gente está fazendo um trabalho direcionado para as indústrias de pescados. Não somente para as indústrias, mas também estamos indo no comércio, em parceria com a Vigilância Sanitária, para constatar que se de fato os produtos que estão sendo vendidos são alimentos produzidos em estabelecimentos registrados. Então essa inspeção ela é periódica e nesse momento de aumento de consumo, o Estado ele participa mais ativamente ainda dessa fiscalização para verificar questões de armazenamento desse pescado, questões de rotulagem, para ver se realmente não está tendo um acréscimo superior ao que a legislação fala de água. Então, a gente está atento a todos os direitos do consumidor e também a qualidade do produto que está chegando na mesa do consumidor. Peixe é muito bom, né? Fresco, congelado. O que importa mesmo agora na Páscoa também é o espírito da Páscoa, né? E do verdadeiro sentido dessa Sexta-feira Santa, na qual a gente se encontra às 6h45 da noite. Olha, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue trabalhando aí também nessa quinta-noite, madrugada, sexta. Eu deixo o meu convite, continua com a gente.